Marcos capítulo 15, nós vamos trabalhar hoje dos versículos 42 até o versículo de número 47. Vamos falar sobre o rei e o silêncio do sepulcro. Vamos ler com fé a palavra do Senhor? Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela em graça sobre nós, em misericórdia, através das tuas escrituras. Nos conduz nesse momento de adoração a Ti, nos faz exultar, nos faz nos alegrar em Ti, através da Tua palavra, através desse sermão, e nos faz meditar, Deus, sobre esse momento de sepultamento, sobre esse momento em que Jesus é levado então ao sepulcro e é sepultado, para que Te honremos em tudo que diz respeito ao Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a série O Rei que se tornou servo caminhou aqui no Evangelho de Marcos e a maior parte do tempo a gente veio num determinado tom, num determinado ritmo. Marcos é marcado pela sequência acelerada dos fatos, pela sequência acelerada das cenas acerca de Jesus. Você deve lembrar que até o capítulo 10, mais ou menos, o ritmo era imediatamente, e depois, imediatamente, e as cenas acerca daquilo que Jesus fazia e acerca da revelação daquilo que ele eram bem rápidas. E de repente o ritmo muda. Você tem percebido que nos últimos sermões a gente meio que desacelerou. Marcos pisa no freio e nos traz a um momento de maior contrição, num momento de maior contemplação acerca daquilo que Jesus é e acerca daquilo que Jesus fala. É como se a gente estivesse acompanhando um clipe em que de repente a câmera fica mais lenta, se move devagar e o som vai sumindo. A gente vai chegando às cenas em que o que nos resta é o silêncio, como foi o sermão que o Estevão pregou na semana passada e que hoje continua nisso. Nesse capítulo 15, Jesus já morreu, a gente já viu que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, a gente viu que houve a primeira confissão acerca de quem é Jesus, vinda da boca de um centurião romano, ou seja, vinda da boca de um gentil, e isso é bem característico do Evangelho de Marcos, né? Os últimos serão os primeiros, da boca daquele que nós não esperamos, Deus suscita uma confissão, e aqui é um gentil. A gente viu e está diante do cadáver de Jesus, mas agora descendo e sendo sepultado. A gente viu diante também do cadáver de Jesus a realização daquilo que o Evangelho de Marcos fala no começo. Este é o Filho de Deus, né? O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e agora a confissão disso conectando o começo do Evangelho à morte de Jesus. Aquilo que o sumo sacerdote e os líderes religiosos não quiseram confessar no momento do julgamento, né? Pelo contrário, eles condenaram Jesus, recusando a assimilar essa verdade que Jesus é, de fato, o Rei dos Judeus e é, de fato, o Filho de Deus. A gente começa a cena aqui, no final do texto passado. A gente vê no versículo 40 e 41, nós podemos ler juntos, dizendo assim: algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus.
muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Então a gente vê as mulheres de longe nessa cena, fiéis até o último suspiro de Jesus. E agora, nessas últimas linhas do capítulo 15, Marcos vai nos conduzir a um lugar que ninguém quer estar, que é um local desafiador para nós, principalmente na nossa cultura antidor, que é um túmulo, que é um sepultamento. Eu quero falar disso no final, tá? Numa das aplicações. Mas antes de nos conduzir ao túmulo, ele nos apresenta cenas que nós precisamos enxergar juntas. Você deve lembrar que uma das características do Evangelho de Marcos é o sanduíche marcano, lembra? Ele coloca uma verdade no começo e no fim de um texto, e no centro ele coloca algo que vai dar realce, que vai dar significado a essas pontas do sanduíche. E aqui nós vamos ver como que isso funciona. No final do sermão do Estevão, ele trabalhou os versículos 40 e 41, que foi o que nós vimos agora, em que mulheres observam a crucificação. Amém? Aí agora, no texto de hoje, ele vai inserir José de Arimateia e o sepultamento de Jesus, dos versículos 42 até o 46. E ele vai fechar esse sanduíche marcando novamente com as mulheres no versículo 47, dizendo assim, que Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. A ênfase, portanto, do texto, meus irmãos, é em observar, amém? Então, hoje, essa leitura nos conclama a observarmos. Essa leitura de Marcos nos leva a observarmos o sepultamento de Jesus. Esse convite, então, é que a gente veja com elas aquilo que elas observaram, tanto na morte quanto no sepultamento. Ou seja, esse texto vem nos conduzindo em ritmo no silêncio, porque é um texto que fala sobre morte, e já vem falando sobre a morte. A gente viu ali Jesus sendo flagelado em escândalo e em silêncio, a gente viu Jesus sendo crucificado, e a nossa reação é de ficar pasmos diante do Rei do Universo sendo crucificado. A gente ficou em silêncio vendo o nosso Rei ser morto, e agora não só nos chama a ficar em silêncio, mas a observar aquilo que acontece. O nosso texto de hoje não é uma passagem glamurosa. A gente vem lendo o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos é marcado por não só velocidade, mas por milagres, por curas, por exorcismos, por declarações de autoridade da parte de Jesus, mas aqui a gente não tem milagre, a gente não tem discurso, a gente não tem confrontos dramáticos com líderes religiosos, a gente tem um homem morto, e a gente tem um homem corajoso vindicando este corpo. A gente tem um homem corajoso vindicando um cadáver a um governador romano que tem muito poder sobre aquela situação, de quem Jesus foi julgado diante. Isso, para nossa surpresa, ele vindica o cadáver de Jesus para sepultá-lo. E a gente tem algumas figuras nesse sepultamento. Um pano de linho e uma pedra rolada num sepulcro cravado ou cavado numa rocha. E aí esse silêncio vai afunilando, mas é exatamente nesse silêncio que Marcos quer que a gente demore. Então o meu convite continua sendo esse, ainda nessa introdução. Nos demoremos em meditar neste silêncio do sepultamento. Porque o sepultamento, meus irmãos, não é um detalhe marginal no Evangelho de Jesus. Por exemplo, se você for comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que foram lidos no começo desse culto, Paulo ele diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele está falando que devemos receber a mensagem tal qual ele a entregou, e essa mensagem envolve não somente a morte de Jesus, mas o seu sepultamento. E que não somente a morte e a ressurreição de Jesus cumprem as Escrituras, mas a morte e o sepultamento de Jesus foram conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Se a gente for para o credo apostólico, o credo apostólico diz que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Jesus não esteve sonolento, ele não esteve num desmaio, ele não esteve numa ensinação docetista, que era uma das acusações no começo da vida cristã. Ele estava morto. O túmulo, então, é o argumento mais silencioso e mais poderoso de que o que aconteceu na manhã do domingo não foi um reacordar, não foi uma ilusão coletiva, nem foi uma ressuscitação de alguém que estava quase morto. O túmulo e o sepultamento nos mostram onde a morte tentou fincar a sua bandeira. Ou seja, parecia o fim. Mas a gente precisa olhar que o registro do sepultamento é exatamente para nos revelar que foi de lá que Cristo a removeu. É de lá que Cristo arranca a bandeira da morte e traga a morte na sua vitória. Nesse sermão, então, a gente vai percorrer, e eu peço que os irmãos tenham paciência comigo, igual ao último sermão que eu preguei, porque é um trecho curto, mas extremamente denso, e a gente vai percorrer 4 cenas nesse trecho, onde o rei realmente morreu, onde ele realmente foi sepultado, e isso vai nos dar luz sobre 2 pontos que a gente vai trabalhar melhor nos 2 próximos sermões, mas que a gente vai adiantar hoje, que esse rei também foi ressuscitado, e de que esse rei é então a nossa esperança, amém? Vamos para a primeira parte, onde nós temos aqui um discípulo corajoso no momento do silêncio, versículos 42 e 43, vamos ver novamente. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e aqui é interessante, Marcos coloca esse também, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então a gente tem aqui na cronologia do dia algo em torno de 3 às 6 horas da tarde, de uma sexta-feira, e o sol então vai pousando, né? Ele vai descendo, e em poucas horas o sábado, conforme o calendário semanal daquela época, começava. E isso significa que quando o sábado começa, não pode haver nenhum trabalho. Então eles precisam correr diante da morte de Jesus para sepultá-lo. A janela que permite pegar esse corpo e sepultá-lo está se fechando, e é nesse momento que Marcos nos apresenta alguém que até então não foi mencionado no Evangelho. Um tal de José de Arimateia. E é interessante, porque é alguém que não apareceu até agora, mas que os 4 evangelistas fazem questão de registrar. É notável para a gente que ele esteja calado, porque lembra que uma das marcas até então é que todos abandonaram Jesus. Todos abandonaram Jesus em um aspecto de entendimento, não somente de presença, porque as mulheres ainda estão ali, né? Mas a figura é que no abandono físico começam a surgir alguns discípulos que vão se manter ousados, firmes. As mulheres estão ali, num quadro, né? Tem um quadro da distância, que são Pedro e todos os outros que abandonaram. Tem um quadro mais próximo, que é o quadro das mulheres, e tem um quadro que vai ser inserido, que é mais próximo ainda, é quase cinematográfico o negócio, que é o José de Arimateia diante de Pilatos. Ou seja, ele está ali ousadamente, ele está ali firmemente, mas ele está ali. Por isso que é interessante, ele não é mencionado, e quando ele é mencionado de uma forma ousada, digamos assim. Veja como é que ele é descrito. Ele é descrito como, na minha versão, NVI, como um membro de destaque do Sinédrio. Como é que tem aí na sua versão? Membro ilustre do Sinédrio. Ou seja, ele fazia parte da mesma instituição que havia julgado Jesus e que estava por trás da morte de Jesus. Ele fazia parte daquele grupo que julgou Jesus à noite, que o entregou a Pilatos. Ele fazia parte daquele conselho. Então, houve uma reviravolta. Pode não ter uma reviravolta acerca do entendimento, como a gente vai ver daqui a pouco,
mas pelo menos acerca da sua postura. Isso fala muito com você hoje, fala isso muito comigo. Talvez você tenha um entendimento, mas falta na sua vida uma reviravolta de postura. Aguarda-se que essa postura mude. Talvez alguém nunca mencionado apareça de repente, como aqui acontece. Marcos, ele nos dá uma decisão decisiva acerca de José de Arimateia. Olha o que é que diz. Nos dá uma informação, Ele esperava o reino de Deus. Como eu falei na minha versão NVI, ele também esperava o reino de Deus. A palavra aqui, então, é a ideia de esperativo, ou seja, ele tinha grande expectativa, ansiosa, orientada, deliberada acerca do reino de Deus. Lá em Lucas, para a gente acrescentar informações acerca de José de Arimateia, diz no capítulo 23, nos versículos 50 e 51, que ele era bom e justo e não havia consentido no plano e na ação do Sinédrio. Lá em Mateus, ele chama José de Arimateia como discípulo de Jesus. João, lá no capítulo 19, diz que ele era um discípulo, embora ele fosse secreto por medo dos judeus. O fato é que a postura apresentada de mudança acerca dele não é acerca do que ele crê. Ele era justo, ele era discípulo e ele aguardava junto com outros o reino de Deus. Amém? Talvez você seja igual a ele. Guarde todas essas coisas. Mas ele estava oculto por medo dos judeus e na hora do julgamento no Sinédrio ele estava omisso. Tanto que Marcos, quando registra, ele diz assim, que todos, ele dá um parecer como se fosse de todos. Quem se omite, decide junto, Então, veja, Pôncio Pilatos lavou as mãos, isso não tira a sua responsabilidade sobre o julgamento. Lembra? Então, o ponto é, esse homem muda e agora ele é apresentado diante de nós não como um burocrata religioso que por causa da religião precisa tirar o corpo de Jesus, como um corpo de um judeu, da cruz para sepultá-lo antes que o dia caia e se torne sábado e, portanto, isso não possa ser feito no sábado e o corpo seja, vou usar uma linguagem do Antigo Testamento, lançado aos cães, ou seja abandonado. Não é essa a apresentação que nós temos. A apresentação de José de Arimateia não é de uma obrigação religiosa, mas é de um homem que amava Jesus e que nesse momento, no momento mais perigoso, ele escolheu agir. Veja, meus irmãos, que o clímax da ação de José de Arimateia é até um determinado momento decepcionante. Ele é discípulo de Jesus, mas ele não age, ele se omite, mas graças a Deus, amém? No momento mais crítico e até mais perigoso para ele então se revela, se apresenta e vindica o corpo de Jesus. Quem vindica não é Pedro, Tiago e João, quem vindica, Pedro negou Jesus, Tiago e João abandonaram Jesus, quem vindica, para nossa surpresa, é um membro do Sinédrio. Isso é tão interessante, porque quando a gente vai lá para Atos, eu já mencionei isso, muitos fariseus e membros do Sinédrio se converteram ao Evangelho. É interessante que um grupo que aparece de forma menos presente, que muitos de nós nem guardamos o nome deles nos evangelhos, que são saduceus, é quem se torna os oponentes do evangelho lá em Atos. Mas da onde a gente menos espera, quem tem maior resistência até então, Deus chama para si discípulos. E nessa hora crítica ele chama José de Arimateia. E Marcos usa palavras fortes para descrever a atitude dele. Ele foi ousadamente. Ousadia que era necessária, porque o corpo de Jesus estava exposto em vergonha e dor, porque ele foi condenado como um criminoso, ele foi condenado como um revolucionário. O estigma que poderia recair sobre José de Arimateia ao vindicar o corpo de Jesus é que ele também tivesse ligação com a acusação que foi feita contra
Jesus. Ou seja, ele poderia facilmente ter o mesmo destino de Jesus. Ele vindica alguém que foi condenado publicamente como criminoso, ele se coloca na posição de ser julgado como um criminoso, mas mesmo sabendo disso, ele vai e faz. José é inserido no relato do Evangelho não como alguém que operou milagres, não como alguém que pregou, não como alguém que escreve um Evangelho, mas como alguém que, e coisas simples são muito poderosas no Evangelho de Marcos, como alguém que simplesmente tomou o corpo de Jesus e o cuidou e fez o que ninguém mais fez. Nem os que fugiram, nem os que observavam, ele foi lá e agiu. E tantas décadas depois, os evangelistas registram, e nós aqui, séculos depois, 2 milênios depois, estamos falando de alguém que é inserido, assim como uma mulher que quebra o vaso de alabastro, foi inserida, porque Marcos se importa aqui em colocar esta pessoa que foi inserida por Deus na história de Jesus. A história de José de Arimateia, então, é a história de muitos de nós ao longo da história da igreja, que talvez fomos silentes e omissos e não mencionados durante tanto tempo, mas aparecemos quando Jesus nos chama. Uma segunda coisa que nós vemos aqui no movimento de Marcos, capítulo 15, é a morte confirmada acerca de qualquer dúvida. O que é que as mulheres estão observando? Jesus morto, ainda não Jesus sepultado, mas agora tem um homem, né? É isso que Marcos quer que nós vejamos. Existe um homem que ousadamente pede o corpo de Jesus, e esse corpo de Jesus tem uma declaração acerca do seu estado. Ele está verdadeiramente morto. Olha o que diz o texto. Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia algum tempo que ele morrera. Informado pelo centurião, deu o cadáver a Jesus. Veja que esses 2 versículos parecem apenas um detalhe burocrático. O governador quer saber se Jesus realmente morreu. Mas Marcos inclui, porque ele poderia não colocar isso, mas ele inclui porque existe um detalhe aqui que é fundamental para as nossas fundamentações teológicas e é fundamental para a nossa defesa da fé. A admiração de Pilatos, meus irmãos, ela é genuína porque acontecia de alguns dos crucificados passarem dias para morrer. Então, e a ideia é essa, é que os crucificados, eles agonizassem e fossem apresentados publicamente o maior tempo possível. Então, o sofrimento deles teria que ficar estampado, marcado, carimbado na mentalidade daqueles que passavam pelos locais de crucificação. Claro que para a gente não é espanto de Jesus ter morrido, porque nós sabemos as condições que Jesus foi crucificado. Mas não só por isso. A gente também sabe que o Evangelho de Marcos está nos mostrando o tempo todo que Jesus tem um controle sobre tudo o que acontece. Ele tem um controle sobre a entrada em Jerusalém, ele tem um controle sobre o que vai acontecer no templo, ele tem um controle sobre o que vai acontecer na ceia, ele tem um controle até acerca daqueles que vão abandoná-lo. Mas ele também tem um controle sobre a sua própria vida. Ele não tem a sua vida tomada, ele mesmo a entrega. Na cruz ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na cruz, o Evangelho de João diz que ele rendeu o seu espírito. Então ele morre na hora que ele tem que morrer. Isso surpreende Pilatos. Ele já morreu tão rápido. E aí ele chama alguém que está ali para testificar as mortes. O centurião que viu que Jesus era de fato o Filho de Deus. E ele não fala porque reconheceu. Ele reconhece pela morte. E ele tem que levar esse atestado. Ele não sabe, na cabeça do centurião, Jesus não vai ressuscitar. O atestado que ele leva não é o atestado de alguém que está revestido de esperança, é de alguém que está pasmo ainda. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O que é que ele vai falar acerca do Filho de Deus? O Filho de Deus está
morto. Na nossa imagem de hoje seria o atestado de óbito, né? Ele realmente está morto. Por isso que Pilatos, ele não simplesmente acredita em José de Arimateia. Ei, eu vim vindicar o corpo de Jesus. Pode levar, não. Ele está morto. Aí com a confirmação, ele permite. Olha o jogo de palavras aqui de Marcos. Na tradução dos irmãos tem isso. Na minha também traz, ó. Ele diz assim, né, no versículo 43, que ele pediu o corpo de Jesus. Aí na minha tradução ela mantém a palavra corpo, diz assim, ó, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Na sua tradução diz o quê? Que foi entregue o quê para José? O cadáver de Jesus. Porque de fato no grego existe essa diferença de palavras. Exatamente para testificar que embora ele peça o corpo, uma visão genérica ali, a matéria de Jesus, quando ele confirma com o centurião, está claro e registrado historicamente que o que foi entregue a José de Arimateia foi um corpo sem vida. Foi um cadáver, foi alguém que não estava em transe, nem alguém que estava desmaiado, nem alguém que estava numa experiência de quase morte, mas alguém que de fato morreu. Centurião romano, confirmando, o governador romano confirmando, e as mulheres confirmando. Porque lá no versículo 40 e 41, elas estão testificando a morte de Jesus. Ou seja, meus queridos irmãos, Marcos quer deixar claro para os seus leitores de que a morte de Jesus é testificada e de que não resta dúvida de que de fato ele morreu. Jesus morreu, Jesus realmente morreu. E essa para nós não é uma informação trágica, é o fundamento da nossa esperança. Ou seja, Jesus de fato ressuscitou. Nós não aguardamos, queridos irmãos, um melhoramento das nossas vidas. Nova vida. Nós não aguardamos uma realidade futura restaurada, assim como uma pintura precisa ser restaurada. A gente espera a ressurreição e a glorificação dos nossos corpos, porque Jesus de fato ressuscitou da morte e teve o seu corpo glorificado. E isso só é verdade para nós, porque o Evangelho testifica de que aquilo que aconteceu com Jesus na cruz não foi uma semi-morte, foi de fato uma morte. Eu quero trazer de volta 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, ó, a nossa pregação é vã e a nossa fé também é vã se Jesus não ressuscitou. E para ser uma verdade para nós que ele ressuscitou, nós precisamos lembrar que ele de fato morreu. Por isso que o credo diz, ele foi crucificado, morto e sepultado. Para trazer a realidade de que ele realmente morreu, ou seja, de que houve uma morte real, ele até inclui, né? Desceu à mansão dos mortos, ou seja, foi até o Hades. Significa que ele de verdade morreu. Não só o corpo foi colocado numa cova, mas ele expirou. E o terceiro movimento que o texto nos apresenta é um sepultamento honroso. E a gente poderia até dizer na coroação da sua vergonha. Porque o Evangelho de Marcos vai nos confrontar com aquela realidade de que Jesus está no ápice da sua humilhação, ao tempo que ele vai encontrar o ápice da sua glorificação. O Filho de Deus vai ser levantado na cruz, em vergonha e dor, mas é exatamente em vergonha e dor que ele revela toda a sua dignidade em cumprir plenamente o plano de Deus. Quando é que Jesus se mostra, se revela como aquele que é o mais fiel, o mais digno, o mais intrépido Filho de Deus? Verdadeiramente o Filho de Deus, quando ele se mantém fiel até a morte e morte de cruz.
É lógico, mas deixa eu abrir um parênteses. Quando eu falo verdadeiramente o mais fiel filho de Deus, não estou dizendo que Deus tem outros filhos, no sentido de que não existe na Trindade Santa apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para você não sair daqui reproduzindo heresias, amém? Mas no sentido de que ele se revela o unigênito de Deus que sustenta a obra trinitariana, compactuada antes da criação do mundo, até as últimas instâncias, até a morte de cruz. Ou seja, ao mesmo tempo, imagine, ele é um rei que se tornou servo. Ao mesmo tempo que ele é, de forma suprema, humilhada, ele está revelando exatamente a sua extrema honra e dignidade. Amém? E quando ele morre e cessa a entrega pelo perdão dos pecados, a gente vai então percebendo toda uma entrega de glória a Ele, amém? É importante você perceber essa transição. Paulo aos Filipenses diz que ele morreu até morte de cruz e por causa disso lhe foi entregue o nome sobre todo nome, amém? Veja, ele conecta ao fato de Jesus morrer morte de cruz e de ser sepultado, como nós temos aqui. É a este, não é a qualquer outro, nem a alguém que foi quase, não é alguém que bateu na trave, não é alguém que sabe. Jesus não recebe uma medalha de consolação. Ô meu filho, você quase chegou lá, mas para que você não fique triste, está aqui uma medalhinha, né? Todo mundo recebe medalha, né? Não. Ele não recebe prêmio de consolação. Ele é digno, amém? Somente Ele tem um nome digno de receber honra, glória e louvor pelo século dos séculos. Diante dele todo joelho se dobre e toda língua confessa. E o início visível para a gente dessa declaração, porque nós sabemos que diante do Pai ele já recebe o nome mediante o que ele fez, mas cumprindo profecias do Antigo Testamento, é que esse Jesus, ele recebe um sepultamento honroso. Vamos para o texto para a gente captar isso, para você pegar isso a partir dessa lente, versículo 46. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Então veja os detalhes práticos. Primeiro, um lençol de linho. Meus queridos, um lençol de linho naquela época era um tecido fino, caro, de grande valor. Não era um tipo de lençol que se utilizava para um indigente. É por isso que eu reforço, José de Arimateia não está cumprindo um compromisso religioso. José de Arimateia, ele está honrando o rei, honrando o Filho de Deus. Lá em João, capítulo 19, versículo 39 a 40, é mencionado um outro discípulo em oculto. Diz assim, que Nicodemos, ele vai junto com ele e ele leva uma mistura de mirra e aloés de cerca de 30 quilos. Também coisa fina e caríssima. E que José de Arimateia e Nicodemos, dois dos principais entre ali as lideranças judaicas, religiosas, eles vão para sepultar o corpo de Jesus levando tecido finíssimo e especiarias finíssimas. Tudo conforme o costume dos judeus para o sepultamento, mas rodeado de honra, de cuidado, de amor, trazendo para Jesus um sepultamento digno. O sepulcro, onde é que está? Diz o nosso texto que ele estava cravado na rocha, ou cavado, na rocha, escavado ali. Ou seja, ele é levado para um túmulo particular. Jesus não é levado para uma leira, ele não é levado para uma vala, ele é levado para um túmulo particular. José de Arimateia comprou para ele. Não é de hoje, meus irmãos, que túmulos são caros. José de Arimateia organizou, planejou, tinha um túmulo específico para o dia da sua morte. Mas quando o Rei dos Reis morre, ele vindica o seu corpo para sepultá-lo no seu próprio túmulo,
no túmulo do próprio José, como diz o evangelista Mateus. Ou seja, um bem precioso, caríssimo, reservado para a família. E a gente tem aqui José de Arimateia, talvez não, muito provavelmente sem propósito nenhum de fazer isso, cumprindo aquilo que a profecia de Isaías 53 traz para a gente. Lá em Isaías 53, versículo 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura entre os ímpios, mas com o rico estava na sua morte. Ou seja, no plano de Deus, os detalhes não ficam soltos. Até a sepultura do servo sofredor estava prevista. E todo esse movimento de José vai além do que era necessário para quem vai cumprir um dever religioso. Ele está agindo não somente como um judeu piedoso, como um judeu preocupado em não deixar corpos à vista num sábado. José está ali para honrar Jesus. Ele não pede o corpo de Jesus e dos dois crucificados. Ele pede o corpo de Jesus. Ele não vai para cumprir algo que não traga exposição de um corpo de um judeu. Ele vai ali para trazer honras com linho fino, com mirra. Um sepulcro na rocha, um lençol de linho fino, o próprio sepulcro pessoal, o risco da sua própria vida, tudo isso para expressar amor com Jesus, amém? A gente tem um outro detalhe aí, a pedra que sela o sepulcro. Diz o texto que é uma pedra rolada na frente do sepulcro. Os túmulos naquela época tinham essa característica. Geralmente eles eram selados com uma pedra e aquela pedra era talhada de uma forma que ela pudesse mais facilmente ser direcionada à porta do túmulo. Era uma pedra de rolar. Ou seja, não foi, presta atenção, não foi um tampão improvisado. Isso é importante porque aquilo ali foi um fechamento deliberado, com a intenção de fechar aquela cela, aquele sepulcro, não na esperança da ressurreição. Então, não na esperança de que alguém tire um corpo. A gente está diante de alguém e de uma circunstância que parece o fim. Hoje a gente enterra, né? A gente poderia dizer, não é alguém que enterrou uma cova rasa. É alguém que lançou realmente o corpo, porque aquilo ali acabou. Jesus, ele é sepultado sem dúvidas de que ele está morto e sem dúvidas, de uma forma que fique sem dúvidas de que a sua ressurreição em breve, no domingo, ela é real, ela é poderosa. Meus irmãos, eu quero que você veja isso. O Filho de Deus que criou todas as coisas, e como diz Paulo aos Colossenses, em quem todas as coisas subsistem, agora ele está ali enrolado num pano de linho, ele está ali num sepulcro e com uma pedra rolada à frente. Tem uma canção do Eduardo Mano que ele diz assim, que o verbo se calou. Eu acho isso muito bonito, muito poético. Porque o verbo por meio de quem tudo foi criado, agora está calado. O texto nos direciona para esse sepulcro. Mas até no sepulcro, todo o cuidado de Deus. Veja, Deus é aquele que declaradamente, na boca de Jesus, abandonou Jesus na cruz. O Pai, né? Não por uma falta de empatia, nada disso, a gente já viu. E isso tem a ver com a realidade redentiva. Jesus tem sobre si os nossos pecados. O abandono que nos era natural, se Jesus não tivesse morrido por nós, mas porque Ele leva sobre si os nossos pecados, é colocado sobre Ele. Jesus se torna maldito, ou seja, a face graciosa de Deus sai da vista de Jesus e Ele tem sobre si a ira de Deus derramada, amém? A ira de Deus que deveria permanecer sobre nós, ela é levada e lançada integralmente sobre Jesus, até a última gota do cálice da ira de Deus, amém? Mas apesar disso, a gente vai vendo um desenho de que aquele que foi tratado como maldito no madeiro é honrado já no seu túmulo. A proclamação da Páscoa cristã, que não é mais os elementos do Antigo Testamento, mas é a declaração pascual de que aquele Jesus que morreu é o Jesus que foi sepultado, como diz a profecia de Isaías,
Com os ricos ele teve cova, e que ao terceiro dia ressuscitou. José que participa aqui, né? A gente nunca ouviu falar de José. E de repente, quando José aparece, ousadamente, ele aparece ajudando não seria o termo, mas ele aparece realizando uma profecia. Um detalhe minucioso daquilo que Deus estabeleceu para a morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, Deus já havia... Lembra, eu já falei, Jesus está no controle de todas as coisas. E aquele que morre na hora que tem que morrer é o mesmo que para si já preparou tudo. A declaração de providência que nós fazemos, ela não é infundada, amém? Você crê na providência de Deus? Não existem acidentes assim para os cristãos, no sentido que não existe nada que ocorra nas nossas vidas que Deus não tenha preparado o amparo. Isso é revelado na situação mais dramática de toda a história do universo, que é a morte de Jesus. Aquele que morreu como maldito já tem uma cova, já tem um sepulcro preparado em honraria para ele, amém? E por último, Marcos vai apresentar para nós as testemunhas que guardam o endereço do sepultamento, o endereço da esperança, digamos assim. Diz o texto que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora depositado. Então, o registro final desse capítulo não é uma nota de rodapé, né? Marcos não está costurando isso daqui, ele está fazendo o sanduíche marcando. As mulheres que observavam o sepultamento são as mulheres que agora vão testemunhar onde o corpo de Jesus foi sepultado. Essas mulheres não são apenas testemunha da morte, elas são testemunha do sepultamento e elas serão testemunhas da ressurreição. O verbo aqui é muito claro, é uma ideia de que elas estão observando tudo, continuamente, deliberadamente. Elas estavam ali olhando a crucificação e elas seguiram todos os acontecimentos para ver o que seria feito com o corpo de Jesus. Esse testemunho aqui, queridos irmãos, junto com o de José de Arimateia, é o testemunho de que não confundiram os corpos. Trocaram o corpo de Jesus com alguém que tinha quase morrido, e aí houve uma falsa ressurreição, porque Jesus morreu, mas trocaram os corpos. Não. José de Arimateia acompanhou, o centurião acompanhou, e agora nós temos as mulheres continuamente observando. Mas esse que morreu, de fato, foi sepultado. Não só porque José de Arimateia e Nicodemos participaram do sepultamento, e eu ia fazer a piada, né? Mas que eles fizeram mal feito e as mulheres foram no domingo para garantir que fosse feito bem feito, né? Mas essas mulheres acompanharam, não é porque elas vão no domingo lá no sepulcro, né? Não na esperança de Jesus ressuscitasse, né? Meu Deus, foi o que aconteceu com o corpo do nosso Senhor, né? Mas elas foram acompanhando e observando e testemunharam. Ele foi sepultado, ele morreu, e elas veem onde Jesus foi sepultado. Elas memorizaram o endereço. Quando elas vão ao domingo, no domingo lá no local do sepulcro, elas não vão sorteando sepulcros. Elas não vão tentando encontrar e acidentalmente encontraram, ou quem sabe encontraram um túmulo que não era de Jesus, que são acusações tolas feitas aí. O registro histórico é muito claro. Elas sabiam para onde se dirigir, porque elas viram o corpo, elas viram o sepultamento, elas viram o lençol, elas viram a mirra, elas viram a pedra sendo rodada, elas viram exatamente qual sepulcro esculpido estava o corpo de Jesus. Isso é importante para nós, meus irmãos, porque essas mesmas mulheres voltam no domingo de manhã sabendo para onde elas vão. Elas carregam as suas especiarias, elas vão para cuidar do corpo de Jesus, não para o túmulo errado. Elas não estavam confusas, elas não estavam atônitas, sem saber para onde iam. Elas foram para o endereço certo.
E elas, indo para o endereço certo, foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio. Amém? Elas viram que aquela pedra, não uma pedra qualquer, que aquele que estava ali dentro não era alguém que parecia morto. Testemunhas, amém? Por isso que nós somos testemunhas, chamados a sermos, porque desde o começo o Evangelho é marcado por testemunhas. Nós não somos telefones sem fio, amém, irmãos? As pessoas rejeitam por incredulidade, não por falta de evidências. Nunca caia nessa. São pressupostos equivocados que fazem negar evidências. Por isso não adianta apenas a gente mostrar evidências, porque evidências não falam. Desde o que apresenta-se no Antigo Testamento, a ressurreição de Jesus. Aquele que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Acompanhado por testemunhas oculares que agora são fartas. Pôncio Pilatos, membros do Sinédrio, mulheres, os apóstolos, tantos outros que viram Jesus ressuscitado. Né? Como a gente vai ver, lê 1 Coríntios 15 depois. Você vai... Isso para a gente, meus irmãos, traz a apologética, ou seja, a defesa da fé, não só como uma disciplina, mas como uma necessidade intrínseca do cristianismo. Nós defendemos a fé não porque a gente aprende que precisa defender a fé, é porque a nossa fé ela é uma fé baseada em testemunhas oculares acerca da ressurreição de Jesus. O sepultamento foi verdadeiro e a sua ressurreição foi verdadeira. Eu quero encerrar essa parte só terminando de montar um quadro que Marcos vai finalizar lá na ressurreição, mas que ele vai colocando cada pincelada em cada momento. Porque, meus irmãos, veja, no sermão do Estevão, no domingo passado, nós vimos que essas mulheres seguiram Jesus. Lá no versículo 41 diz isso, né? Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Amém? Ou seja, enquanto os 12 que prometeram morrer com ele fugiram, elas permanecem. No capítulo mais sombrio do Evangelho, são elas que ficam. Né? Marcos está mostrando que quem memorizou o endereço porque estava participando foram elas. Isso não é um acidente narrativo. Marcos e os evangelhos vão trazer uma dignificação da mulher que não havia naquele mundo antigo, pelo menos naquele recorte cultural. E Marcos vai trazendo, Deus vai trazendo essa gramática que ele anunciou desde o início: os últimos serão os primeiros. As crianças e aqui as mulheres. Nós somos uns cidadãos, meus irmãos, de um rei diferente e de um reino diferente. Esse rei, ele lava os pés dos discípulos. Esse rei, ele usa uma coroa e essa coroa é de espinhos. E as primeiras testemunhas dessa narrativa na história são as mulheres. É por isso que nós vivemos nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, sempre trazendo a lógica do rei. Não engolindo discursos da nossa cultura, mas proclamando como sal e luz neste mundo a mensagem do Evangelho. A gente precisa aprender a ver quem não é visto. É isso que o Evangelho nos traz. A gente precisa olhar que é assim que o rei é. E a gente precisa perceber que não há nada onde o rei entra que permanece do mesmo jeito. Amém? Se ele entra na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, nós não olhamos as coisas de outra forma, senão como Jesus invadindo cada esfera das nossas vidas. Efésios 5, como é que é? Enchei-vos do Espírito Santo. O ponto de Paulo é: o casamento não vai ser igual se Jesus está no casamento. A família não vai ser igual. O trabalho não vai ser igual. Nada permanece
Igual. E aqui a cena de Jesus é essa. As estruturas sociais se transformam. E a partir de testemunhas que não são desapercebidas por nós. Amém? Eu quero trazer algumas aplicações. Eu fiz 3 porque são 3 mesmo. A primeira delas, queridos irmãos, por isso que eu falei no começo, tenham paciência comigo. Hoje, igual naquele outro domingo. Estourei agora os 50 minutos, mas quero fazer essas aplicações. A primeira delas é uma aplicação teológica. O sepultamento é parte do Evangelho. O sepultamento de Jesus, ele não é um detalhe técnico. O sepultamento de Jesus não é um detalhe que pode ser omitido entre a crucificação e a ressurreição. O sepultamento de Jesus é constitutivo do Evangelho. Paulo, quando ele define o conteúdo do Evangelho que recebeu, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 5, ele declara claramente que ele transmitiu aquilo que ele recebeu. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e Jesus se revelou, apareceu a muitos. O sepultamento está registrado nos 4 evangelhos, entre a morte e a ressurreição, como uma espécie de selo definitivo de que a morte de Jesus foi real. Amém? Isso nos leva, meus irmãos, a algo muito mais amplo. A realidade de que o cristianismo, ele não vive de abstrações, ele não vive de ideias. O cristianismo, ele está ancorado na história. Quem é Jesus para nós? Jesus é somente um guru. Ele é somente um mestre que foi levado à cruz por acidente. Jesus é somente alguém que curou. Não, queridos irmãos. A nossa fé não está testificando, porque, em primeiro lugar, não se matam pessoas boas, se matam ameaças. Mas esse que foi morto é alguém que foi historicamente morto, amém? No tempo e no espaço, nas portas, nos arredores de Jerusalém, há 2000 e poucos anos atrás, na época do imperador, do governador Pôncio Pilatos, na época em que o sumo sacerdote, seja o ratificado por Roma ou não, eram Caifás e Anás. Na época em que existia um dos líderes, lá chamado José de Arimateia, na época havia um tal de Nicodemos, na época em que os evangelhos mostram, existe fundamento histórico, Herodes e tantos outros amparos para demonstrar, esse Jesus não é uma abstração, não é alguém que você ama só porque é interessante alguém entrar no seu coração, só porque é legal manter a memória viva de alguém que morreu. Esse tipo de registro nos evangelhos nos traz a declaração de que o cristianismo ele é baseado em fundamentos reais, históricos, e não apenas uma espiritualidade vazia de autoajuda. É tão bom se Jesus entrasse no seu coração, por quê? Porque ele muda a vida e tal. Quem é esse Jesus? É alguém que quer mudar a sua existência. Tudo isso é verdade, mas se parar aí, você não está pregando o Evangelho. Um sepultamento real, uma crucificação real, uma ressurreição real. Meus queridos irmãos, se você não descreve isso, você só diz assim, eu estou falando do Evangelho para as pessoas, eu estou dizendo que Deus, eu estou falando sobre Deus, eu estou dizendo que Deus é bom, eu estou falando até sobre o mal, estou falando lá sobre a existência do mal, etc., espiritualidade, mudança de vida, propósito, reorganizar propósitos. Mas se toda essa mensagem não toca no sepultamento de Jesus, o Evangelho ainda não está sendo proclamado. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E vã também é a nossa fé. Ou seja, irmãos, não há versão de cristianismo sem morte e ressurreição. Cristianismo, por isso que é bom a gente pregar as escrituras de forma contínua. Quem recorta pode cair
não estou dizendo que sempre cai, mas pode cair em uma série de pregações que chegam à igreja sem destacar eventos que são fundamentais para a pregação do Evangelho, como o sepultamento de Jesus. Porque, fala real comigo, ninguém gosta de falar de sepultamento. Mas é essencial para o Evangelho. Jesus morreu e foi sepultado. Isso tem implicação para como nós evangelizamos, meus irmãos. Nós precisamos falar não só sobre Deus, não só falar sobre criação, não só falar sobre evolução e criacionismo, nós precisamos falar de Jesus. Tudo isso tem que criar um panorama para que a realidade, não a narrativa de Jesus seja proclamada, porque o Evangelho é baseado em fatos. Não precisa dizer fatos reais, né? Porque fatos são fatos. Pastor, como é que eu falo o Evangelho? Fale de Jesus. Como é que eu prego o Evangelho? Pregue Jesus. Precisamos ser como essas mulheres que testemunharam não só a vida de Jesus, mas também a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, para se tornarem elas testemunhas não somente da vida, mas da morte e da ressurreição. Não somente de uma história, mas de uma vida. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 3 diz assim, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Amém? Uma segunda aplicação prática para nós é que esse texto nos apresenta uma fidelidade no silêncio e graça na fraqueza. O texto nos apresenta dois tipos de personagens que juntos formam uma imagem da vida no reino que ainda não vê a ressurreição. Formam a imagem da vida no reino que ainda não viu a ressurreição. Calma, presta atenção no que eu vou dizer. Olha as mulheres, elas estão ali, elas estão próximas e distantes ao mesmo tempo, porque elas não estão tão próximas quanto José de Arimateia, né? Mas elas são inseridas na narrativa, atemorizadas, sem compreender o que vai acontecer. A gente vê José agindo, a gente vê José comprando o lençol, a gente vê ele reivindicando o corpo a Pilatos, a gente vê rolando uma pedra, mas José de Arimateia coloca uma pedra, ele não imagina de que a ressurreição vai acontecer 3 dias depois. Nem as mulheres, nem José de Arimateia. Veja, ambos fazem o que é honroso, ambos fazem o que é possível, no silêncio de uma sexta-feira à tarde. Essa é a primeira figura. A primeira figura envolve esses dois, as mulheres e José de Arimateia. Preste atenção comigo, irmãos. Na sexta-feira da morte do rei, eles permanecem fiéis. Eles ainda não entendem que a ressurreição vai acontecer no domingo, mas eles permanecem fazendo o que precisa ser feito. Eu quero mostrar então a outra ótica antes da ressurreição. Os discípulos estão ausentes. E aqui tem uma das verdades mais consoladoras e desafiadoras do Evangelho. Você pensou talvez que eu ia falar dos discípulos só para atacar o pau nos discípulos. Mas olha como o nosso Deus é misericordioso comigo e com você, né? Porque a igreja não existe porque Deus escolheu os capazes. Onde estavam os 12? Onde estavam aqueles que prometeram morrer com Jesus? Olha o que diz o Paulo lá em Efésios capítulo 2, 20. Ele diz que eles... Vamos ler lá, Efésios 2, 20. A gente já trabalhou esse texto na doutrina, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós nos baseamos naquilo que é o fundamento deles. Não só nos baseamos nos fundamentos, mas nos mesmos fundamentos dos apóstolos.
Para a comunidade de Corinto, ele diz assim, olhai, irmãos, para a vocação de vocês, porque não foram muitos os sábios segundo a carne que foram chamados, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres de nascimento. Ou seja, o critério de Deus não é a competência, é o critério da graça soberana, amém? A gente vê duas posturas diferentes diante da cruz e diante do sepultamento, mas ambos Deus vai chamar para si. Ou seja, quando a gente lê o Evangelho, meus irmãos, ele não deveria, é igual Jacó. Tem gente que lê Jacó assim, Jacó, esse Jacó, você é Jacó. E quando a gente lê os discípulos, não, eu sou Maria, eu sou José de Arimateia, você é Pedro, Tiago e João, no barquinho indo pescar de novo, porque Jesus morreu, volta a pescar, acabou. Aquele ministério ali passou. Mas o Evangelho registra essas coisas para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso desespero também, porque o orgulho não pode explicar o fato de Deus ter nos colocado no meio do seu povo. Não estamos aqui porque nós fizemos a decisão correta. Eu fui lá na frente e levantei a mão. Eu dei aquela olhadinha para trás e vi. Mas de dura serviço, eu vim aqui na frente, levantei a mão, aceitei Jesus, o povo lá atrás. Né? O J. Castro diz assim, que o Evangelho não é um chamado como se Deus tivesse apenas aberto a cela. Porque senão alguns dos presos que saíssem diriam, o restante escolheu continuar morto. Nós cremos numa graça soberana que quebra, que abre e que troca os corações mais endurecidos, irmãos. Maria, José de Arimateia e os discípulos, quando nós lemos em Atos envolvidos na obra do Evangelho, isso é resultado não de escolhas humanas somente, é resultado de uma obra soberana da graça de Deus. A incredulidade desses 12 não impediu que o Evangelho avançasse. As mulheres ficaram, José de Arimateia agiu. Sim, e nós celebramos isso. Foram fiéis até fim. Mas tanto eles quanto os 12 são resultado daquilo que Deus faz nas nossas vidas. O que o texto de Maria, das mulheres e de José de Arimateia nos chama a fazer, não é acreditar que nós somos salvos pelas nossas obras, amém? Nem pela nossa atenção, nem pela nossa observação, nem pela nossa fidelidade. O chamado que a vida deles nos traz a refletir nessa manhã é o que é que nós fazemos com a responsabilidade que nós temos diante de nós hoje. Ou seja, o chamado da responsabilidade que nos traz não é de você ficar, eu sou como Maria, eu vou ficar com Jesus até o fim, eu sou como José de Arimateia, eu sou ousado, eu vou me revelar e tal. O chamado é, se nós vivemos silêncios, onde é que nós estaríamos? Aí sim, o chamado, a responsabilidade é de nós estarmos na posição que Deus nos coloca diante dos momentos mais difíceis. Né? A gente não quer estar em algumas situações. Reconheçamos, meus irmãos, talvez em algumas coisas nós somos frouxos. Eu vou falar daqui a pouco de sepultamento, mas tem muita gente que é nisso. Qualquer coisa que acontecer, só não venha me falar de sepultamento. Mãe, pai, mulher, um dia que tu morrer, eu não vou nem estar lá, nem espere. Outra pessoa resolve esse negócio de funeral, não sei o que. Quero saber disso não. Para mim, eu gosto de trazer a memória da pessoa. Guarda, isso é a terceira aplicação. Agora o chamado é o que Deus te chama a fazer diante das situações mais silenciosas da vida. O grupo que nós somos chamados a imitar é o grupo de Maria e das mulheres, é o grupo de José de Arimateia e de Nicodemos, que mesmo diante da morte do amado deles,
Eles permaneceram agindo, cumprindo aquilo que estava posto diante deles. As suas responsabilidades não estão distantes, amém? Não estão. Estão na sua cara. Só que você precisa abraçar. E para terminar, meus irmãos, uma aplicação eclesiológica. A igreja age diante da morte. Amém? Quero terminar com isso porque, como comunidade, como igreja, há duas tentações que nós podemos cair. E a primeira delas é a tentação de romantizar o sofrimento. De chegar à sexta-feira com pressa de estar no domingo. Não é romantizar no sentido de valorizar, não. É de que é apenas uma parte a ser comunicada, mas não uma parte a ser contemplada, vista, sedimentada, porque é uma parte da mensagem que a torna bonita e dramática, mas o que nós aguardamos e vivemos é a ressurreição. Só que Marcos, ele registra de uma forma que ele quer que o peso da morte ecoe no coração dos discípulos. Que o peso da morte ecoe no coração daqueles que leem. O esforço do Espírito Santo e dos evangelistas é que o sepultamento de Jesus nos leve a considerar a morte, nos leve a considerar a dor humana, nos leve a considerar que não há respostas fáceis para o luto, nos leve a meditar naquilo que acontece diante do túmulo. A morte, nós devemos olhar para a morte, Jesus diante da morte de Lázaro, o versículo mais curto da Bíblia diz, né? E Jesus chorou. Para mim é só memória viva, porque a morte é passageira. Meus irmãos, precisamos aprender a olhar para a morte. O sábio Salomão, ele diz lá em Eclesiastes, leia aí comigo, Eclesiastes capítulo 7, se você nunca leu esse texto, vamos ler agora. Sim. Eclesiastes capítulo 7. Versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. A Bíblia está dizendo para você e para mim que é melhor a gente ir para um sepultamento, para um velório, do que você ir para o aniversário do seu filho. É mais interessante visitar a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque quando a gente está na festa, a gente pensa que a vida não tem fim. Mas na casa do luto, a gente vê o destino de todos os homens. E a gente deve levar isso a sério. Por que existe um convite a olharmos o sepultamento de Jesus? Porque se a gente não olha para o sepultamento de Jesus, a gente não entende o que significa a morte ter sido tragada na sua vitória. A gente não entende o que foi que ele venceu, o que ele destruiu e como que ele destruiu. A gente tem que olhar o que foi de dentro da morte. Sabe filme? Criança assistindo filme? Tá tendo uma cena do dragão. O dragão... Não sei se você já assistiu Como Treinar o Seu Dragão. A criança faz assim, ai, agora eu não quero ver. Saiu? Saiu. Ufa. Tem uma cena lá que o jovem é engolido por um dragão, né? Um bicho lá. A criança não quero ver. Só basta ver o final feliz. Pula. Mas quem assiste, aí quando termina a cena tá chorando. A gente sobreviveu. O significado de alguém estar vivo depois de ter experimentado tamanha dor é diferente de pular a cena. E para nós sabermos o que significa Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia e tragado a morte na vitória, tem toda a diferença quando nós nos debruçamos em lágrimas sobre esses textos e vemos: o meu Salvador foi flagelado, ele foi morto, ele foi sepultado. E foi daqui que ele me tirou. Foi do seio da sepultura. Foi daqui que ele saiu. Foi do seio da sepultura. Amém? Por isso que a gente tem que aprender a lidar com a morte, sim. O medo da morte é uma coisa que o diabo usa contra nós, diz o autor de Hebreus. A gente não tem medo da morte. Amém?
A morte antecipa a nossa esperança. Mas por último, é que a gente também não deve ficar no sábado para sempre. A gente não tem uma mensagem de evangelho em que a pedra nunca foi removida, amém? A gente não tem uma mensagem do evangelho em que o silêncio tem a última palavra. A gente não tem uma mensagem do evangelho que trata a vida com Jesus como se ele tivesse sido crucificado e nunca tivesse sido ressuscitado. Nós somos a comunidade pascual porque nós declaramos domingo após domingo: o corpo e o sangue de Jesus foram entregues. Mas a gente está declarando que um dia ele voltará. Porque ele ressuscitou, está nos céus e um dia voltará. A crucificação, ela não anula o sofrimento. E o sofrimento de Jesus também não... E a ressurreição não anula o sofrimento. E o sofrimento não anula a ressurreição. Nós precisamos saber dosar as duas coisas. Porque todos são elementos do Evangelho. Amém, irmãos?